O que é o que é? Não tem começo e não tem fim. Não tem nome e não tem tema. Você sabe qual é a resposta dessa charada? Dá um play na aula e vem descobrir. Olá, eu sou Alexandre Kanda e está começando o último episódio dessa temporada do Play na Aula, fechando também a nossa série Eras da Literatura. E hoje quem vai conversar com a gente é a professora Marisa Tello, que já é de casa. Seja sempre muito bem-vinda, professora. Obrigada, é muito bom estar aqui novamente com vocês para falar do que eu amo, literatura. E vamos lá já descobrir qual era da literatura vamos falar. Afinal, a charadinha do começo, o que é o que é? Não tem começo e não tem fim, não tem nome e não tem tema. O que é isso, professora? Olha, é o hoje, é o agora. É a literatura contemporânea, presente demais para poder ser avaliada. Muito presente mesmo, está aqui, está por aqui. Desde quando, como, por quê? Vamos falar um pouco sobre isso. Com certeza, a gente está falando de uma produção bastante intensa que tem aí mais ou menos uns 50 anos, digamos assim, que vai pegar desde um momento de repressão ou um momento de governo militar e vem até os dias de hoje. Então passou por vários momentos, principalmente sobre uma reflexão de quem sou eu, até algo como o nada é o tudo, e também retomando muito da nossa literatura já consagrada. Então eu acredito que desde o dadaísmo, lá no começo do século XX, que desamarrou, né, tudo que era regra, e entramos no modernismo que veio para derrubar alguns alicerces, tudo foi possível. E parece que a inovação não acaba nunca, porque vivemos uma sociedade tecnológica. E dentro dessas temáticas, o que a gente tem tanto? Temática, eu acho que há uma reflexão existencial, sim. Acho que também o produto regional e o marginal. Né? Então, você tem uma época em que o grafite é reconhecido oficialmente. Então, há uma produção bastante intensa e diferenciada sobre inúmeros temas. E essa reflexão bem profunda e existencialista. E é basicamente sobre tudo, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes, desde até o livro de autoajuda, que hoje está na prateleira também da livraria. Autobiografias. Coisas que não apareciam. Livros sobre negócios, livros sobre internet. Livro sobre livros, sobre tudo, e até a forma como nós lemos hoje é diferente. Então você sai lá da Idade Média num sistema de rolo e hoje você chega à palma da mão, né? Olha, mãe, com uma mão só nos livros eletrônicos. Então, até isso muda. Até a nossa postura tem mudado em relação à leitura. De uma postura em que você usava o corpo todo para agora usar só a ponta do dedo. Isso influencia bastante também na forma como a gente consome essa literatura contemporânea, e muito dela hoje vem sendo produzida sem papel, né? O que é fascinante. Então, muitas pessoas ainda agarradas aos livros dizem: eu gosto de livro de papel porque eu quero sentir o cheiro. Cheirinho. Eu não estou destituindo o cheiro da parte da leitura, mas quem gosta de leitura, gosta de leitura, e não do papel ou do cheiro. Então, hoje você tem a possibilidade do papel, do cheiro, da leitura, de encadernações que acabam fazendo parte da própria obra, com capas que que acionam dispositivos com hologramas, né? Até os livros eletrônicos. Sim. E vamos falar então um pouco de formatos. Estamos falando aqui, né, das formas, vamos falar um pouco de formatos. Quais são os formatos possíveis que aparecem aqui? Olha, hoje a gente tem livro que você tem que destacar todas as folhas e tentar colocar a trama na ordem correta. Isso é um esforço incrível em nome da literatura. Livros que foram feitos para serem destruídos, com instruções de destruição. Livros que nem foram escritos. Você vai escrevendo o livro. Nós temos livros eletrônicos, os mais tradicionais, que trazem uma gama de recursos do tipo
Wikipédia incluída, dicionários incluídos, anotações para ler no escuro, e-books, e-livros, né? Os leitores eletrônicos que podem ser usados debaixo d'água, porque são a prova d'água. E aí eu me pergunto quem vai ler debaixo d'água, mas há uma possibilidade incrível de formatos de leitura. Sim. E quando a gente fala de eras da literatura, a gente sempre fala não só da literatura, mas a gente fala de um movimento artístico, social, político que está acontecendo naquele trecho da história. E agora, né? Que outros grandes movimentos estão aí também nessa linha do contemporâneo? A realidade sempre impactou bastante a arte. E eu acredito que vice-versa. Também a arte tem um impacto em cima dessa sociedade, fazendo girar a roda. Então, eu acredito que o momento que a gente vive hoje é um momento que reconhece que você não tem mais a mídia de massa, mas uma massa de mídias. Então, são muitas pessoas produzindo e produtos de conteúdos excelentes que vão refletir realidades diferentes. Então, hoje, você tem à sua disposição livros sobre a maternidade da mulher africana, porque a literatura africana também acaba chegando aqui. Então, você tem livros, como disse, sobre autoajuda, biografias e autobiografias. Então, você tem a realidade, não seria uma super realidade, mas uma realidade ao alcance da ponta dos dedos, em que você pode ler tudo de tudo e com qualidade. É claro, existem produtos que não têm tanta qualidade, mas em meio a eles tem produtos de altíssima qualidade que acabam não sendo reconhecidos, não ganhando prêmios, não sendo reconhecidas do ponto de vista oficial, mas no ponto de vista real, do dia a dia, da sua rua, do seu bairro, são reconhecidos. Então, tudo parece possível, todas as linguagens, o livro vira cinema aqui, o cinema vira música, a música vira tudo? Acabaram as regras em relação a essas linguagens, é óbvio, né? Quadrinhos, os quadrinhos sempre vão ter essa linguagem de quadrinhos. O cinema é cinema, só que há uma comunicação entre essas linguagens de forma que hoje você pode ter um filme que se vale da linguagem dos quadrinhos, como por exemplo Sin City, né? Ou você pode ter um cinema, um filme que na verdade é composto por telas feitas com expressionismo, pintadas à mão, como foi o grande sucesso com Amor Van Gogh. As linguagens conversam, a arquitetura conversa com a poesia, que conversa com os quadrinhos, com a prosa, com o conto, enfim, com inúmeros gêneros textuais, inclusive. E nesses gêneros, quais a gente pode destacar aqui nesse momento? Olha, não tem como não destacar a crônica. É um fenômeno. Os contos se multiplicaram. Rapidez. Eu quero ler uma história, começo, meio e fim, rápido, porque eu estou numa viagem de ônibus, por exemplo. Então, os contos e as crônicas, até por essa brevidade e intensidade, são muito consumidos nos dias de hoje. E por falar em conto, no meio de tudo isso, existe um vampiro. É uma criatura mística que nós vamos entender melhor agora no quadro Play na História. O Vampiro de Curitiba. Esse é o seu apelido. Sabe-se que nasceu em 1925 e completou 98 anos em 2023, mas poucos conhecem sua atual aparência. Então, quem será esse ser misterioso, considerado por alguns o maior contista contemporâneo do Brasil? Ele é Dalton Trevisan, um escritor paranaense extremamente reservado e recluso. Não tem redes sociais, não concede fotos e é avesso a entrevistas, pois afirma que tudo o que tem a dizer está em suas obras. Porém, ele não foge do sol, já que há alguns anos era frequentemente visto andando pelas ruas de seu bairro. Dalton ganhou o apelido em 1965 após o lançamento de seu livro O Vampiro de Curitiba, uma coletânea de 15 contos sobre o protagonista Nelsinho, jovem que vagueia pelas ruas da capital paranaense atrás de mulheres. Em seus mais de 50 livros lançados, Dalton aborda assuntos delicados como prostituição, violência, traição, drogas e morte.
Sua carreira é repleta de reconhecimentos, destacando-se os prêmios Jabuti, Machado de Assis e Camões. Professora, e ele não parou ainda. Não parou. O homem é a sua própria obra. Veja, ele tem quase 100 anos, né, de vida, e ele dá a entender que ele não é importante. A sua obra é importante e que cresceu ao longo de todos esses anos de trabalho e continua crescendo. Esse ano ele lançou o livro Antologia Pessoal com quase 100 contos. Exatamente. Sabe o que é interessante? A gente dá um apelido, né, o vampiro, mas ele tem um efeito oposto. Ele não suga nada, ele nos distribui, né? Mas essa reclusão toda dele mostra que a sua arte é maior que o próprio homem que está lá com seus quase 100 anos recluso. E tudo que ele precisava dizer estão em seus livros. Sim. E que outros autores de contos e crônicas a gente pode destacar aí também importantes? Olha, eu não posso deixar de citar Rubem Fonseca. Outro ser também avesso à mídia, à entrevista. E eu costumo dizer que é o nosso Stephen King brasileiro. Ele foi policial, então ele teve toda essa vivência. Então a obra dele é carregada de sexo, violência, crimes, né? Inclusive, seus livros têm sido adaptados para o cinema, aliás, uma tendência de cinema, das TVs, em fazer a produção cinematográfica dessas obras. Rubem Fonseca, eu acho que também é um dos grandes nomes desses escritores. E também quem mora no meu coração é o Inácio de Loyola Brandão, também atuante, escreve, faz crítica, tem livros como Não Verás País Nenhum, que eu acho que ninguém deveria deixar de ler. Então são grandes nomes que nós temos sendo publicados hoje. O que muitas vezes gera um problema nos exames vestibulares, né? Porque você vai fazer um vestibular de um autor vivo, né? Com uma questão sobre um autor vivo que ainda pode vir a público e falar não é bem assim, não foi isso que eu quis dizer, como o próprio escritor Marcos Bagno fez, não muito recentemente, mas também um escritor vivo, o que torna tudo muito mais interessante. Torna assim. E outros autores, talvez, de crônica que a gente pode destacar? A crônica, como eu já havia dito, é um grande fenômeno no Brasil. Talvez você não escute falar de crônica em outros países como você ouve aqui. Acho que o Luiz Fernando Veríssimo, o próprio Rubem Fonseca, são grandes nomes da crônica no Brasil. Aliás, você sabe qual é a diferença entre uma crônica narrativa e um conto? Mas tirou a pergunta da minha boca, porque a gente está falando de conto, crônica, afinal, professora, qual é a diferença? A crônica é um tipo de texto muito ligado ao nosso cotidiano. Então, o tema, como o próprio nome diz, crônica, cronos, o tempo, é o agora, é o presente, é o que acontece no nosso cotidiano. Então, a crônica nasce para ser divulgada no jornal, na revista. Como algum cronista já disse, a crônica vira papel de peixe, onde vai lá no açougue, na peixaria para embrulhar. Então, ela, para ser uma abordagem efêmera, a linguagem tem de ser envolvente, eu tenho que cativar o meu leitor. A metalinguagem é possível, eu posso conversar, estabelecer um vínculo. E a linguagem também, ela é mais livre, inclusive muitas crônicas trazem palavrões. A crônica, ela também tem esse aspecto de ser muito intensa, poucos personagens quando narrativa. Pode ser lírica, pode ser satírica. E conseguir ultrapassar os limites dessa coisa efêmera, trabalhando dentro do cotidiano valores que são permanentes e acabaram indo parar em livros. Luiz Fernando Veríssimo, que é filho de, você sabe quem? Érico Veríssimo, né? Que tem um pai super famoso, que também é recluso, bastante envergonhado, mas tem muitos livros de crônicas que já foram, inclusive, leitura obrigatória de vestibulares. Agora faz muito mais sentido. E o conto? O conto é só uma narrativa, com poucos personagens, mais curto. Não tem essa característica tão premente do cotidiano. Não tem esse envolvimento, essa coisa temporal do agora. O conto é uma narrativa. Tanto que existem os contos de fadas aí até hoje, ninguém sabe quando foi,
nem quando será. Exatamente. Bom, agora vamos para um outro formato que também é muito importante, não só na era contemporânea, mas desde sempre, a poesia, né? Mas para falar um pouco sobre ela, nós vamos jogar sobre esse assunto no quadro Play Game. Na dinâmica de hoje vão aparecer na tela alguns exemplos de poemas pertencentes a alguns movimentos da poesia contemporânea brasileira. E a nossa convidada terá que identificar quais são eles, hein, professora? Vamos lá, vamos começar. Bom, vamos aqui. Qual é o tipo de poesia? Nós temos duas poesias aqui aparecendo na tela. Uma é Lixo e Luxo, de Augusto de Campos, onde a palavra lixo ela é ali formada por várias palavrinhas luxo. Então, o L são várias palavrinhas luxo, o I, o X, o O. Então, a palavra lixo se forma através de várias palavrinhas luxo. Do outro lado, Décio Pignatari traz o poema Beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Olha só a brincadeira aí com a palavra em si. Essa é a poesia concreta, ou o concretismo, que é um movimento que ainda vem marcando o território. Então a gente percebe... Vamos ver aqui. A Opa. resposta concretismo. Olha que eu acertei. É, realmente, né? Muito diferente. O que temos aqui, professor? O que nós temos é um espaço da folha, que também faz parte do poema, assim como a própria palavra, o seu desenho, a sua sonoridade, e a crítica não ficou de fora. O luxo faz muito lixo, né? E quando a gente faz essa crítica, né, às mensagens de consumo, e aí termina com essa palavra que eu espero que todos saibam, né? O que é a cloaca, que vai destoar da Coca-Cola, mas sonoramente cabe a crítica. Então as palavras brincam na folha, são colocadas de forma que até a própria forma que elas adquirem no papel vão para o concreto, e eles trazem uma nova modalidade de se enxergar a poesia. O que também não é assim tão novo. Aliás, depois, no modernismo, nada é muito, muito novo. Mas Stephanie Mallarmé já dizia que uma folha de papel em branco já é carregada de significado. Imagina com essa brincadeira aí de palavras. Vale para o estudante pesquisar aí poesia concreta, porque é visual, não é só a leitura, né? É visual e mais do que isso, né? Existe até uma palavrinha estranha chamada verbivocovisual. Que palavrão é esse? É um projeto, né? E nesse projeto nós destacamos a palavra, seus significados, mas não só isso. O som que elas trazem e a parte visual, que muitas vezes pode ganhar movimento. Então, você, de bater o olho no poema, você já vê que aquela palavra está em movimento. Por exemplo, a palavra água derretendo. Então, nós temos uma poesia verbivocovisual que contém todos esses elementos. Interessante, muito bom. Vamos para o próximo tipo de poesia. Agora na tela nós temos aqui a agiotagem de Mário Chamier. Vamos lá. 1, 2, 3, o juro, o prazo, o por, o cento, o mês, o ágio, porcentágio, 10, 100, 1000, o lucro, o dízimo, o ágio, a mora, a monta em péssimo, empréstimo, muito, nada, tudo, a quebra, a sobra, a monta, o pé, o cento, a cota, haja nota, agiota. E logo ao lado, Campanário de São José de Cassiano Ricardo. Quem não tem seu bem que não vem? Ou vem, mas em vão? Quem? Que temos aqui, professora? Você conseguiu perceber que até na leitura houve uma grande diferença da poesia concreta, porque aqui a palavra ela é usada em seu sentido puro de energia. Essas palavras trazem muita energia e tecem críticas. Também vão trabalhar com a questão sonora. É claro, quando a gente fala em campanário, você lembra dos sinos que vêm e vão. E o próprio poema vai fazer essa chamada do sino. É a palavra sendo usada na sua forma de energia. Pode responder já? Por favor. É a poesia praxis.
Poesia, praxis, vamos ver, realmente, e ver que é difícil ler, você vai lendo e o negócio vai mexendo com você. Com a energia, com a ação, então a gente vê a palavra muito mais do que só bem arranjada no papel, a gente vê uma palavra energia, uma palavra em ação, trazendo também, claro, a reflexão, além da brincadeira, tem esse sentido lúdico, né? Sim, perfeito, então vamos agora para o próximo tipo de poesia. Rápido e rasteiro chacal. Vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir pra parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. E a outra, Contagem Regressiva de Ana Cristina César. Acreditei que se amasse de novo, esqueceria outros, pelo menos 3 ou 4 rostos que amei. Num delírio de arquivística, organizei a memória em alfabetos, como quem conta carneiros e amansa. No entanto, flanco aberto não esqueço, e amo em ti os outros rostos. Estamos falando de que tipo de poesia? Olha só, a gente veio lá no concretismo, né, que sofreu alguns levantes, né? Não, mas não é bem assim, vamos de energia, né, o concretismo, a poesia praxis. Mas como é que ficam aqueles poetas que estão fora dessa linha, né? Que não tem como publicar um livro ou viver disso, mas quem sabe passar essa poesia no mimeógrafo. Você não vai lembrar do que é o mimeógrafo, eu me lembro bem. É um equipamento antigo de fazer cópias e vender por centavos, por algum dinheiro que possa me render. Então, uma poesia que é a marginal. Ela não está lá na banca, não está na livraria, ela não está sendo vendida por meios oficiais, mas não oficiais. Uma poesia que corre por fora de uma geração mimeógrafo, que ia vender esses poemas nos bares, né, nos restaurantes, na rua, na praça. Essa é a poesia marginal. Lembra que falamos que sempre tudo tem espaço? E agora a poesia marginal ganha espaço também. E isso é algo que tá aqui, a gente vê, a gente senta num bar, chega um poeta com um até livrinho, hoje, não é? Isso é muito comum. Com suas fanzines. E tá por aí, então vai além, né, dessa poesia que eles vão vender no bar, como você falou, vai colar pela cidade. Vai, veja bem como é um convite para você refletir sobre si. E não tá só no bar, na rua, na praça, tá no Enem, tá no vestibular. Olha lá, Ana Cristina César, que já teve na lista de livros de leitura obrigatória o seu nome. Sim. E uma outra característica contemporânea também, que tem a ver, talvez, uma ligação com a poesia marginal, é a questão dos slams poéticos, o slam, famoso slam, né, professora? Que movimento é esse? Vamos tirar a poesia do papel, vamos para esse som slam, como uma grande palma, para aqueles que têm a coragem de se colocar à frente de um público e recitar, declamar um poema. Só um poema, sem a música. Mais ou menos como o rap, que é o ritmo e poesia, mas vai ter a música. O slam não, o slam é só a voz. E vamos participar de uma espécie de concursos, campeonatos e com temáticas dessas minorias que estão nas periferias e levam seu poema, a sua voz para a rua. Agora não tem papel, agora é a voz, né, que merece esse slam, esse aplauso. E é um gênero, então, que vai trabalhar bastante com a oralidade também. Olha, então aqui a gente viu que não está só na folha, não está só na tela, às vezes está no momento também. E na fala, voz, na exato. Voz e no ouvir. E esse foi o quadro Play Game. Bom, falamos bastante até agora da literatura contemporânea brasileira, mas nós temos aí no mundo uma infinidade de outros nomes e nós separamos alguns autores famosos internacionais aqui, por exemplo, Ernest Hemingway, José Saramago, Humberto Eco, Ítalo Calvino, Tolkien, Stephen King, Gabriel Garcia Marques, Margaret Atwood, Khaled Hosseini, J.K. Rowling, John Green e Dan Brown. Vem mais algum à sua mente, professora? Mas com certeza não posso deixar de citar Mia Couto, um escritor moçambicano, ou indo para a Europa, para Portugal, falar do Walter Ugumãe. Para qualquer ponto que você vá do mundo, você vai ter escritores dessa literatura contemporânea
Até porque uma das características é esse capitalismo globalizado e você vai poder reunir numa única prateleira de sucessos livros da África, da Europa, da Ásia, numa única prateleira de sucessos. Muitos nomes. E neste programa da Era Contemporânea, é a primeira vez também que estamos vendo muitas escritoras, né? Finalmente aparecendo. Isso era uma coisa que a gente via lá atrás que não tinha. Assim como escritores negros, escritores indígenas, finalmente falando sobre si mesmos. Então, como que é esse movimento também? Eu acredito que aí nós temos duas coisas. Primeiro, a presença da mulher na literatura, não da mulher na literatura, mas da mulher podendo assinar como mulher. Porque as mulheres escreviam e muitas vezes tinham que omitir o primeiro nome, usar o sobrenome do marido, como a gente viu com a própria Mary Shelley. Hoje são muitas escritoras com nomes de escritoras ocupando seu lugar. A outra é que o lugar de fala hoje, que é tão importante e respeitado, vem sendo devidamente ocupado. As minorias que agora engrossam o corpo de uma literatura que antes era reservada à elite, né? E aos filhos dessa elite que faziam as produções. Hoje, todos podem produzir. Na pintura, por exemplo, a arte naif, daquele pintor que não teve acesso às melhores escolas de arte e que é autodidata e que não quer seguir nenhuma tendência ou regra ou escola. E hoje a gente tem essa oportunidade de poder estar apreciando esse tipo de arte. E o mesmo acontece na literatura, em que você tem, por exemplo, uma Carolina de Jesus, que tinha uma alfabetização bastante precária e que escreve Quarto de Despejo, que é um livro que vai acabar parando na lista dos principais livros de vestibular. Outros nomes interessantes que vale lembrar aqui, Djamila Ribeiro, a gente tem também a Conceição Evaristo. Aliás, vamos trazer aqui a notícia, afinal de contas, nós temos o Ailton Krenak, hoje acadêmico, membro da Academia Brasileira de Letras. Veja, alguém que realmente representa os povos tradicionais brasileiros, que finalmente adentra um espaço que até muito pouco tempo foi proibido até para as mulheres. E hoje você tem alguém que representa essa população tradicional indígena da etnia Krenak dentro da Academia Brasileira de Letras. Antes, então, só destinada à elite brasileira. Exatamente. Bom, realmente uma nova configuração para a história da literatura, finalmente uma Academia Brasileira de Letras mais diversa, né? Realmente. Bom, e agora, falando em Academia Brasileira de Letras, vamos falar de clássicos, né? Afinal, o que configura um clássico? Como saber se um livro contemporâneo ele é ou vai se tornar um dia um clássico? E a pergunta que não quer calar. Harry Potter é um clássico, professora? Olha, me desculpe quem não concorda, mas é sim. Os leitores de Harry Potter, que hoje já estão na faixa de 30 a 40 anos, podem comprovar como esse sucesso continua. Afinal de contas, o clássico sobrevive ao tempo. Nós ainda temos pouco tempo para falar de algumas obras. Só o tempo irá dizer se elas serão clássicas ou não. Mas com certeza, Harry Potter é um grande clássico, assim como os livros do Tolkien, né? O Hobbit e o Senhor dos Anéis, que se tornaram grandes clássicos da literatura. Isso mesmo. E outro exemplo que nós temos é o álbum Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, que se tornaram leitura obrigatória do vestibular da Unicamp desde 2020. E além que o Mano Brown foi indicado recentemente, né, a receber aí o título de doutor honoris causa por uma universidade, devido à sua relevância na cultura e na música brasileira. Bom, o Brown, o disco do Racionais também podem ser considerados clássicos, e que me faz pensar assim, o que é clássico? Olha, é muito mais do que um clássico, é um marco. Um marco na literatura, um marco na música, na MPB. E quando eu falo MPB, eu não estou falando de música popular brasileira, mas da música preta brasileira. Estabelece um marco em que aquela voz daquele sujeito, daquela comunidade, passou a ser ouvida e consumida até mesmo pela elite. Então você vê que a própria elite passou a consumir esse tipo de música, de roupa, de linguajar. Então o rap
ritmo e poesia, que vai trazer letras linkadas a essa vivência. Eu gostaria de fazer aqui uma parte ao Sobrevivendo no Inferno, porque a gente tem uma grande aceitação dessa verdade de que se você vive bem, se você faz tudo certinho, você ganha o céu. Mas se você é mal, você vai para o inferno. Não é justo quando você pensa nas pessoas dessa comunidade que convivem diariamente no inferno, que já foram destinadas ao inferno antes mesmo de terem nascido e de terem a oportunidade de construir boas ações para ir para o céu. Então, Sobrevivendo ao Inferno, no Inferno, vai trazer as vozes desse sujeito periférico para a literatura, na produção das letras, para a música, para a questão social que é retratada nesse livro, a violência em relação a essas pessoas, a necropolítica exercida pelos governos, um debate para lá de filosófico e político. Então, é um clássico, mesmo que você não goste do ritmo musical, eu digo, leia as letras, elas valem realmente a pena. E a Unicamp presta um serviço para a comunidade quando coloca algo como isso em sua lista de leitura obrigatória. E isso é incrível, porque vai fazer com que as pessoas voltem os olhos para essa realidade de Sobrevivendo no Inferno. Sim, e é um outro artista vivo e muito vivo. E polêmico. Completamente atuante aí, dentro sempre de uma coerência muito forte de pensamento, um grande filósofo moderno. E que vem evoluindo muito, a sua arte vem evoluindo muito. Ele não para no tempo quando atinge o sucesso, que é o que a gente vê acontecer com os nossos artistas contemporâneos. Eles não param mais no tempo, eles continuam em movimento. Acho que é isso que define muito a literatura contemporânea, o movimento. Sim, realmente. Porque não para. E não para, tanto que não para, que me faz pensar o que vem pela frente, o que vem no futuro. Por isso está na hora do quadro Play no Futuro. Quando o assunto é o futuro da literatura, parece impossível não falar dos meios digitais, já que as pesquisas do universo literário trazem diversos dados que envolvem a internet. Por exemplo, em 2022, o comércio digital de livros superou as livrarias físicas pela primeira vez, ou seja, as livrarias exclusivamente digitais alcançaram 35,2% do faturamento das editoras. Outro ramo crescente é o de audiolivros. Em 2020, as vendas aumentaram em 12% em relação ao ano anterior, marcando o 9º ano consecutivo de crescimento em 2 dígitos. Além disso, um costume cada vez mais popular é o de leitores buscarem indicações de livros em canais de influenciadores digitais. No YouTube, eles são chamados de booktubers, e no TikTok levam o nome de booktokers. Uma pesquisa realizada na Bienal do Livro de São Paulo em 2022 concluiu que os influencers são os principais responsáveis nas escolhas dos leitores. Por outro lado, pesquisas também apontam a diminuição de leitores em nosso país. A principal delas, conhecida como Retratos da Leitura no Brasil, afirma que o número de leitores diminuiu de 56% para 52% entre 2015 e 2019, o equivalente a 4,6 milhões de indivíduos. A coordenadora da pesquisa, Zuara Faila, diz que o principal concorrente dos livros é o entretenimento da internet, onde as pessoas mais gastam o tempo livre. Outro impedimento à leitura são os altos preços, que dificultam a aquisição de livros por grande parte da população. Esse é um dos motivos pelos quais grandes livrarias brasileiras estão com graves problemas econômicos. Professora, então a gente viu aqui que novas formas de ler, a gente falou isso no começo, novas formas de ler, ouvir, dá para se ler apenas ouvindo os audiolivros, mas ao mesmo tempo o número de leitores diminuindo. Por que, professora? Como será o futuro? Isso é bastante paradoxal. Eu acho que nunca se leu tanto. É que quando a pessoa ouve um audiolivro, talvez ela não relate na pesquisa que fez a leitura desse livro, mesmo sendo uma leitura só auditiva. As pessoas, eu concordo que há um canto da sereia
Eu tenho meu momento de leitura, mas o entretenimento, o jogo, o vídeo vão me tirar isso. Eu acho que a queda do número de leitores está muito mais ligada aos problemas enfrentados pela educação, quando se educa para a leitura, do que propriamente algum outro fator que esteja envolvendo aí questões econômicas, culturais. Sim, livro é muito caro no Brasil. É um dos livros mais caros aqui da América do Sul, eu acho que é um dos livros mais caros. O número de livrarias é pequeno. Então, a gente não tem mais aquela experiência do comprador que entra, pega o livro, abre, lê a orelha. Não, hoje nós compramos o livro através da internet. Hoje nós lemos no Kindle, no Kobo, nos leitores eletrônicos. Mas nós lemos. Eu acredito que nunca lemos tanto, mas sem orientação muitas vezes. Em vez de um professor, hoje os booktubers é que estão fazendo esse trabalho de fazer essa orientação para o leitor. Então, acho que tudo se centra ainda na questão da educação. Educar para a leitura. Não importa o formato. Se é um audiolivro, porque eu estou muitas vezes dirigindo, né? Se é um livro eletrônico, se é um livro de papel, isso não importa. O que é importante é a literatura e o potencial de viagem e de crescimento que ela nos traz. Ficção ou não. Então, eu sou otimista em relação à leitura. Eu acho que leremos cada vez mais, mas é preciso um esforço familiar, desde criança, a convivência com os livros e da escola, nessa educação para a leitura. Mas eu sou muito otimista em relação a isso. E nós vamos ver se você também é otimista em relação ao meu próximo assunto, que tem a ver com esse futuro que já chegou, que é a inteligência artificial. Afinal, já temos notícias de livros que foram completamente escritos por IA, o que pode ser um grande pesadelo para os autores, né? E também outros autores usando o ChatGPT, por exemplo, para ajudar ali a corrigir erros gramaticais. Nesse momento, professor, a inteligência artificial é uma vilã ou um herói? Eu acho que ainda é muito cedo para falar, mas veio para mudar. Eu acho que mudança não é uma coisa necessariamente boa ou ruim. Depende da forma como nós nos adaptamos a ela. Então, hoje você tem greve de dubladores, porque a IA faz a dublagem. Você tem autores que estão usando a inteligência artificial para fazer seus livros. Afinal de contas, quem escreveu o livro? De quem é a autoria? Inúmeros autores abrindo processos contra a inteligência artificial. Ela foi feita para ser um mecanismo para ser usada pelos seres humanos. Eu acho que o grande problema da questão é quando o inverso acontece. Quando o ser humano deixa de ser o produtor desse discurso, o escritor desse discurso, para permitir que a máquina faça por ele. E é isso que não pode acontecer. Revisar um texto, pegar uma ideia, pedir algum tipo de ajuda para a inteligência artificial não é um problema. Mas a partir do momento que o ser humano passa a viver do discurso criado por uma máquina, a gente vai chegar muito próximo de alguns filmes de ficção científica como O Exterminador do Futuro. Vamos. E a próxima era literária será conhecida como Era Artificial. Exato. Sabe que eu ainda não tinha parado para pensar nisso? E preciso pensar nisso, porque são muitas as reflexões. Se eu faço uma palestra de 2 horas, gravo, peço para a inteligência artificial transcrever e produzo um texto, quem escreveu esse texto? Eu ou a máquina? Tem alguns limites muito confusos ainda, e eu acho que isso mesmo que nós estamos fazendo agora, debatendo, que aliás pode até ser tema de redação, hein? Debatendo agora só nos traz os aspectos positivos disso. Sabe, algumas coisas foram vaticinadas como destruidoras, o fim do mundo. Lembra do bug do milênio? Eu acho que você não vai lembrar, você é muito jovem. O mundo ia acabar com o bug do milênio. E toda essa loucura fez com que neutralizássemos o bug do milênio. E aí, 1999 passou a 2000 com pouquíssimos problemas. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer agora. Que se levantem as questões, para que a gente possa impedir que a inteligência artificial é que venha escrever a nossa história. Que o ser humano passe a viver de um discurso produzido por uma máquina.
Eu acho que é isso. Esse papo tá muito bom. Esse Muito programa, bom. assim como a Era Contemporânea, não deveria ter fim. Mas, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso papo. E aquela dica de ouro, a professora Marisa Tello é de casa, conhece o esquema. A dica de ouro para o nosso estudante aí, para mandar muito bem na prova de literatura. Olha, eu acho que é muito importante, muita leitura, buscar questões de vestibular que envolvam essa literatura contemporânea. E aqui vai uma dica, gente, levando a sério, estuda um pouco sobre a arte, porque ela impacta bastante a literatura. E não raro você vê questões que têm um quadro, uma foto e um texto. Então vai assistir alguma videoaula sobre arte. Tem caído, não está muitas vezes nos currículos escolares, mas vai ser exigido de vocês. Então, fica a dica. Literatura é arte. Não deixa de lado, não. É isso aí. Bom, professora Marisa Tello, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. E obrigado também a você, ouvinte, pela sua audiência. Desejo boa sorte nos vestibulares e no Enem. Este foi o último episódio da nossa série Eras da Literatura e também o último desta temporada do Play na Aula. Não deixe de conferir os outros, tem muita coisa boa aí para te ajudar a mandar muito bem nas provas. Muito obrigado e tchau, tchau.